Bom, na verdade eu não sei bem quando foi que, não me lembro quando foi o último Rock in Rio que ele tocou com o Jack Black, né? Eu gosto muito do Jack Black desde que eu vi o primeiro filme dele, A Escola de Rock, né? E achei bem legal dele, assim, bem generoso dele chamar o rapaz. E a boa notícia é que ele hoje consegue viver da música, tá tocando em vários lugares, fazendo programas de televisão, está cada dia crescendo mais com o seu trabalho, né? Então, assim, qual é a lição que a gente tem daí? Ele buscou, ele se manteve no caminho, viu as dificuldades que ele teve. Ele falou que para ser músico ele chegou a dormir na rua, né? E depois teve que residir em Fortaleza durante um tempo em um lugar muito perigoso, mas não deu certo em Fortaleza. Mais amigos fizeram a vaquinha e voltou para o Rio Grande do Norte. E assim, participando de uma gravação em um estúdio, ele fez aquele vídeo que viralizou e ele conquistou o espaço dele, né? Então, é uma lição para todos nós, né? Manter nossa identidade, buscar forças, né? E tentar romper as barreiras aí que esse sistema perverso coloca para a gente no dia a dia, né? Eu estive essa semana no Simpósio Internacional no Paraná, fiquei muito interessado por tudo que foi discutido lá. Discutimos a questão de mercado de carbono, uma série de coisas. Foi bem interessante, né? Cada vez eu me convenço mais que nós temos que buscar novos caminhos no campo da economia, porque a economia capitalista, como ela anda, ela não está podendo agregar mais pessoas. Mas vamos lá para a nossa apresentação de hoje. Eu sei que vocês já estão aí bem cansados, né? Do dia a dia. Nosso quarto encontro síncrono. Preparei uma apresentação. Essa apresentação já está disponível para vocês lá no ambiente, né? Eu vou usar o sistema do próprio aplicativo aqui para fazer a apresentação para vocês, né? Então, assim, hoje nós vamos falar sobre gestão comercial, afroempreendedorismo e afroeconomia. Aí tem uma frase que define a filosofia Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos, né? Eu conheci a filosofia Ubuntu quando eu estudei a África do Sul, né? A justiça de transição na África do Sul, mas no evento que eu participei, no simpósio que eu apresentei essa preocupação que eu tenho em como a gente articular a economia e o direito, né? E a educação para a construção de um novo sistema de organização econômica ou de outras formas de organização econômica. Tinha alguns pesquisadores angolanos que ficaram muito interessados pelo trabalho que a gente desenvolve e sugeriram para mim investir mais na pesquisa da filosofia Ubuntu, que eu conheço de forma geral. Eu não tenho um aprofundamento, até porque tem tantas versões assim. A filosofia africana ela tem muitas interpretações, né? Então vou pesquisar mais sobre o tema, vou ir além dessa ideia de eu sou porque nós somos. Mas o bacana que eu acho da filosofia Ubuntu é que assim é uma preocupação sempre coletiva, né? Assim, um erro é visto não como erro individual, mas como um erro que é de todo o grupo, né? Então, isso é bem legal na filosofia Ubuntu e ela foi muito importante na justiça de transição da África do Sul, né? Na redemocratização da África do Sul, porque ao invés de a gente buscar aquela justiça redistributiva, né? Distributiva, capitalista, né? Que quer reparar os danos, se buscou a filosofia Ubuntu procura reequilibrar as coisas, reequilibrar o sistema, né? Como foi dito por Nelson Mandela, Desmond Tutu na época, não tem como reparar as vítimas que morreram, né? Tem como ouvi-las, dar, reconhecer a violência que elas sofreram, né? E muitas vezes a própria Comissão da Verdade tem essa característica, né? Ela é um espaço público onde a pessoa falar de sua dor, às vezes ajuda a superar essa dor, né? Eu vi isso do Júnior, né? Ele falando das dores que sofreu, ele chorava, mas ele também se confortava de estar numa situação melhor e estar, inclusive, podendo ajudar a família. A gente vai fazer hoje uma jornada de reconhecimento, resistência e construção coletiva de um novo paradigma econômico para estudantes negros na academia, no mercado e no setor público, né? Então, na aula de hoje, eu quero falar para vocês a partir da ideia do curso de gestão comercial com ênfase em afroempreendedorismo, né?
vocês, como estudantes que estão participando dessa modalidade, quais são as oportunidades que existem, até porque eu me inspirei numa chamada internacional, uma chamada que está sendo feita agora, que o país, o Brasil, quer ampliar sua relação com a África, e isso gera uma série de um potencial para vocês, sabe? Essa chamada tem um potencial muito grande para alguém que está realizando um curso como vocês estão realizando daqui para frente, né? Primeiro, a coisa assim, né, vocês podem buscar mais alicerce na filosofia Ubuntu, né? A gente precisa de filosofias. Nós estamos na América Latina. Eu gosto muito de utilizar a filosofia da libertação, que é uma característica muito do nosso pensamento latino-americano. A gente busca o tempo todo se libertar desse pensamento decolonial, colonial, né? A gente quer criar um pensamento decolonial, um pensamento próprio. Eu busco na filosofia regenerativa hoje uma forma de pensar como regenerar a Terra, já que essa é a nossa morada, essa é a nossa casa. Sem essa casa, a gente não tem como sobreviver em outro lugar, né? Mas a filosofia Ubuntu também vai fornecer elementos para a construção desse novo paradigma, né? A filosofia Ubuntu está fundada nessa frase: eu sou porque nós somos. A filosofia Ubuntu, originária dos povos bantus da África subsaariana, afirma que a identidade humana é inseparável da comunidade, né? Então, assim, ele diz que a nossa identidade ela é inseparável da comunidade. Não existe eu sem o nós. Essa visão de mundo não é apenas filosófica, ela é também econômica, ela é política e organizacional, né? Ubuntu propõe que a prosperidade individual só tem sentido quando está enraizada na prosperidade coletiva. É um antídoto ao individualismo predatório do capitalismo colonial, né? Então, assim, a ideia pensar, né, em como crescer juntos, né, é muito mais importante do que o crescimento individual. Aí lembrando o nosso líder, né, Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Essa é uma frase que eu aprendi muito cedo, né? E é por isso que eu me dedico a ser um professor, né? Porque eu sei que o papel da educação na transformação do mundo. Eu gosto de falar sempre em como a educação pode nos ajudar a inspirar pessoas a transformar o mundo. Eu tive o prazer de, no meu aniversário aqui, receber ex-orientandos, orientandos que organizaram uma festa surpresa para mim, né? E aí um colega que me conhece desde os tempos da universidade, né? Ele disse assim, Cláudio, você é uma pessoa com história, né? Então ele quis dizer que aquelas pessoas ali representavam uma história que eu venho construindo, né? Então eu gosto muito de pensar nisso, pensar em vocês, nas novas orientandas aí que estão no processo, né? A Fabiana e a Domingas, né? São todas pessoas que eu espero estar contribuindo para mudar, né? E eu vi no simpósio muitas histórias assim de que um passo, né? Uma ajuda, né? Ajuda as pessoas a mudar de vida, né? O próprio Júnior Gruvador falou da importância do Ministério da Música da igreja na vida dele, como ele começou a aprender a tocar ali, né? Então a gente precisa desses espaços para crescer, né? Falando sobre Nelson Mandela, ele era um líder, advogado e símbolo da resistência africana. Sua trajetória demonstra que empreender no sentido mais amplo é construir pontes entre povos, economias e gerações, né? Então, Nelson Mandela, ele foi um cara, eu respeito muito ele por ele ter sido uma pessoa que ficou presa tantos anos, né? E ele não deixou o ódio lhe dominar, e ele queria sempre estar construindo escolas, postos de saúde, pensando sempre do ponto de vista coletivo e na melhoria da vida das pessoas, né? Aí sempre reforçando o conceito de gestão comercial, né, com vocês, né? O que é que se espera de vocês? Gestão comercial, é um conjunto de práticas, estratégias, processos, metodologias que organizam as relações de troca entre pessoas, empresas, instituições abrangendo vendas, marketing, negociação, logística e desenvolvimento de mercado. Então, o comércio
é justamente essa é a intermediação entre o produtor e o consumidor. Vocês fazem essa intermediação, né? Entre quem produz e quem vai consumir o produto. Esse é o papel do gestor comercial, fazer essa intermediação. Esse processo passa por planejamento, né? Definição de metas, análise de mercado e elaboração de estratégias de crescimento sustentável, relacionamento, construção de redes comerciais, fidelização de clientes e parcerias estratégicas duradouras, né? Execução, operacionalização de vendas, controle de resultado e adaptação contínua ao ambiente de negócios. Antes de iniciar essa aula de vocês aqui, eu assisti um pequeno documentário sobre o negócio de uma churrascaria, né? São empresários que têm 8 churrascarias no sul-sudeste. A última churrascaria que eles montaram, eles investiram 18 milhões de reais, né? É um grupo que fatura mais de 250 milhões de reais por ano. E aí eles estavam falando que, assim, como a ciência de dados está na gestão de uma churrascaria. Para vocês terem ideia, até as sobras os clientes deixam no prato é pesado para ver assim, o nível de desperdício. Ele sabe quando a carne está boa ou está ruim, quando tem muito mais desperdício de carne, né? Aí eles têm várias técnicas para que o cliente não coma muito, né? Porque senão a churrascaria não lucra. O lucro da churrascaria fica em torno de 25%, porque o ticket médio, né? Assim, o gasto médio de um cliente é de R$ 211, né? Então eles ficam com 25% disso. Então qualquer desperdício, qualquer uma forma diferente deles servirem lá, pode gerar uma perda, uma diminuição do lucro, né? Então eles têm um controle muito grande, sabem tudo, quais são as carnes que mais vendem, os horários que mais vendem, os dias que mais vendem. Então foi bem interessante, assim, tudo eu conheço um cara, um especialista que ele dá consultoria na organização de restaurantes, por exemplo, né? E ele me falou, Cláudio, tudo tem que ser pesado. Se não for pesado, a pessoa tem prejuízo no final. Então, assim, ele me falou, me mostrou um restaurante que as coisas eram feitas assim, no olhômetro, né? Não havia uma pesagem. Então, ele falou assim: olha, uma porção de fritas tem que ter 300 gramas, não pode ultrapassar isso. Já uma porção quando serve com filé com fritas, tem que ter 180 gramas. Então tem tudo é muito científico, muito cuidadoso, analisando cada resultado para você ter lucro. Gerir é isso, né? Gerir é sair daquela método tentativa e erro, né? E passar a usar a ciência a seu favor, né? Eu não posso deixar de relembrar para vocês as raízes históricas do comércio com a cultura negra, né? Então, assim, existe uma relação para não se achar que o comércio é algo recente, é algo inventado na Europa. Na verdade, há uma influência grande da cultura negra em tudo que a gente faz, né? Na comercialização que a gente tem hoje, né? Eu sou professor de direito comercial, gente, muitos institutos do direito comercial que nós temos hoje, até hoje, como por exemplo a falência, a nota de crédito, várias coisas vêm de muito, muito do passado, né? Tem um caráter milenar muito forte no comércio. Então, muito antes da colonização europeia, os povos africanos já desenvolviam complexas redes de comércio intercontinental. O Império de Mali, o Reino do Benin e as rotas saarianas de ouro e sal demonstram uma sofisticação comercial milenar que antecede qualquer descoberta ocidental. Gente, é nesse território que vocês estão vendo aí uma imagem que realmente começa o comércio e está forte até hoje. Vejam aí as questões aí que envolvem guerras ali no Oriente Médio, né? É uma região que o petróleo vem dali, ainda tem muita coisa que se dá nesse espaço. África, o berço do comércio mundial, né? Assim, essa é
mais uma informação histórica que eu trago para vocês, né? Para vocês verem a África como base comercial, cada vez mais aprofundar o estudo sobre isso, né? O Império Mali, Impérios e Riquezas, o Império Mali controlava mais da metade do ouro mundial. Mansa Musa, seu imperador, é considerado o homem mais rico da história. Timbuktu era um centro de comércio e conhecimento que atraía mercadores de toda a Eurásia. Rotas transsaarianas de ouro e sal, comércio marítimo no Oceano Índico, sistemas bancários de crédito próprio, guildas e associações comerciais organizadas, né? Então, as guildas e essas associações são os primeiros empreendedores. Então, a gente vai ter aí a África e o empreender. Isso é importante para um gestor em afroempreendedorismo conhecer essas origens. Aí eu não poderia deixar de trazer, né, Milton Santos, nosso geógrafo que completa 100 anos agora, né? Nós estamos comemorando o centenário de Milton Santos, né? E ele importante da literatura dele é a geografia do lugar, né? Tudo acontece no lugar e o comércio tem muito a ver com as praças, né? Com o lugar, com as cidades, né? Inclusive existem costumes comerciais, né? Se existe um direito costumeiro, é o direito comercial. Então existem costumes comerciais que são registrados, né? Em órgãos específicos para serem aplicados em determinadas praças, né? Então, o geógrafo baiano Milton Santos, um dos maiores intelectuais brasileiros, ensinou que o território não é neutro. Ele é produto das relações de poder. Para os negros, reconquistar o espaço econômico é um ato político e cultural. Sua obra, Por uma Outra Globalização, né, seu livro mais famoso, mais recente também, propõe uma globalização centrada nos povos, nas culturas e nas periferias, exatamente o que afroempreendedorismo representa. O conceito de lugar em Milton Santos mostra que o cotidiano se realiza onde os pobres e excluídos constroem sua resistência e identidade. Para Santos, a periferia não é margem, ela é centro de uma outra história possível. O afroempreendedorismo nasce exatamente desse lugar. No evento lá foi muito falado isso, né? Como o capitalismo tenta invisibilizar todas as outras formas de organização da produção, né? É o que a gente chama de efeito Tina, né? There is no alternative, né? Quer dizer, não há outra alternativa a não ser seguir o modelo capitalista. Então, todas as tentativas de organizar uma produção fora do modelo econômico capitalista é considerada atrasada, é invisibilizada, é ridicularizada, é destratada de todas as formas, porque eles não querem perder a sua hegemonia. Santos também critica a globalização perversa que aprofunda desigualdades raciais e territoriais. Ele propôs uma globalização humanista baseada na solidariedade, na diversidade cultural e na valorização dos saberes locais, princípios que fundamentam a afroeconomia, né? Então, assim, eu sei que existem muitos conceitos de afroempreendedorismo, mas eu quis trazer esse conceito para vocês aqui, né? Afroempreendedorismo é uma prática empresarial enraizada na identidade, na cultura negra e nos valores africanos e afrodiásporicos, né? Além da criação de negócios, é um ato de resistência, reconexão ancestral e construção de poder econômico coletivo, né? Até o pessoal da agroecologia, no evento que eu participei, falava isso, assim, só é agroecologia se for coletivo. Não basta ir lá plantar, fazer manejos, né? Que não usam agrotóxico, mas se não for um empreendimento coletivo, a gente não pode chamar aquilo de agroecologia, né? Então, o afroempreendedorismo parte da solidariedade econômica, prioriza a circulação de riqueza dentro da comunidade negra, fortalecendo redes de fornecimento e consumo solidário, identidade como ativo, né? A cultura, a ancestralidade e o conhecimento africano são diferenciais competitivos genuínos no mercado global.
Impacto comunitário. O sucesso do negócio é medido também pelo desenvolvimento da comunidade ao seu redor e não apenas pelo lucro individual, né? Então, é aquela ideia de crescer juntos, fortalecer a economia como um todo, né? Então, o que é afroeconomia? O afroempreendedorismo são os negócios que estão dentro de uma perspectiva de afroeconomia, que é o sistema como um todo, né? A afroeconomia é um campo teórico e prático que estuda e propõe modelos econômicos inspirados nas epistemologias, filosofias e práticas organizativas dos povos africanos e da diáspora. Ela questiona os fundamentos do capitalismo colonial e oferece alternativas baseadas em reciprocidade, né? Trocas baseadas em confiança mútua, em benefício coletivo, não apenas no lucro imediato, relacionadas à ancestralidade, o conhecimento acumulado por gerações, como patrimônio econômico e cultural, o comunitarismo, né? A organização econômica centrada no bem-estar coletivo e na sustentabilidade da comunidade, né? Então, assim, é o que eu chamo isso de novas economias, né? O sistema capitalista ele vem apresentando variações. É lógico que os teóricos capitalistas querem o tempo inteiro é, é, trazer essa afroeconomia para dentro de uma racionalidade econômica capitalista, que não pratica esses princípios, né? Então, esse é um grande desafio que vocês vão enfrentar, construir negócios a partir de novos princípios, né? Aí aqui eu dou para vocês uma proposta de epistemologia africana para vocês pensarem como organizar seu negócio, como movimentar sua organização econômica para além da racionalidade econômica tradicional, né? Uma proposta de arquitetura econômica fundada em três pilares filosóficos africanos que podem reorganizar nossas relações de produção, troca e distribuição. Ubuntu, né? A filosofia Ubuntu, eu sou porque nós somos, que fala no equilíbrio, né? Maat, né, que traz a ideia de justiça, harmonia e equilíbrio. A Maat é uma deusa egípcia, né? E ela é a deusa da justiça, da verdade. Então eu tenho assim, gosto muito da simbologia de Maat. Sankofa, recuperar o passado para construir o futuro, né? Essas referências que a gente tem do passado para pensar o futuro. O Jama, familismo econômico e cooperativismo, né? A ideia da produção coletiva. Esses conceitos não são abstratos, eles orientam práticas concretas de cooperativismo, finanças solidárias, mercado comunitário e redes de intercâmbio que já existem nas comunidades negras do Brasil e da África, né? Então, aqui, gente, nessa pirâmide, eu estou dando para vocês um conjunto de princípios, né? Para que vocês possam pensar a organização de um modelo econômico voltado para o afroempreendedorismo. Agora, é claro que precisa aprofundar, né? Precisa trabalhar esse tipo de coisa, né? A Bahia foi pioneira, né? Essa é um dado importante ao instituir a Lei 13.208 de 2014, que estabelece o programa de fomento ao empreendedorismo de negros e mulheres no Estado. Então, gente, essa lei é importantíssimo que vocês conheçam essa lei, porque ela dá um fundamento legal, fundamento jurídico para que vocês possam trabalhar a partir dela e possam até captar recursos junto ao Estado, né? Esta lei representa um marco legal fundamental que reconhece a desigualdade estrutural e atua para corrigi-la por meio de políticas públicas de geração de renda e fortalecimento empresarial para populações historicamente marginalizadas, mulheres e homens negros, né, que estão sendo pleiteados aqui, contemplados aqui nessa legislação. Depois da lei baiana, né, nós vamos ter outras leis pelo país, né, que a lei baiana inspirou iniciativas semelhantes em outros estados. O arcabouço jurídico para o afroempreendedorismo está em expansão contínua no país. Então, em São Paulo, tivemos uma lei em 2021, né? Programa de apoio ao empreendedorismo negro no estado de São Paulo, com acesso a crédito e capacitação. Minas Gerais, Programa Afro de Minas Gerais, de capacitação e acesso ao mercado para microempreendedores negros em parceria com o SEBRAE.
No Rio de Janeiro, legislação municipal de incentivo a empresas de negros na contratação pública e no acesso a microcrédito. E no plano federal, a Política Nacional de Equidade Racial, com eixo específico no desenvolvimento econômico para negros, né? A Lei 14.553 de 2023. A legislação vai crescendo, eu tenho também conhecimento de legislação no Maranhão, né? Essa é uma pesquisa que eu ainda quero fazer com mais calma. Bom, agora eu queria entrar numa segunda parte aí, falar para vocês sobre oportunidades na academia, na universidade, né? Para que vocês possam estar aproveitando. Eu, como integrante da academia, né, bolsista, quero trabalhar, ajudar vocês nessa perspectiva, né? As oportunidades na. Pedir só um minutinho a você. E vamos dar continuidade ao nosso trabalho, né? Voltar aqui à apresentação. Bom, vamos falar sobre as oportunidades na academia, né? Aplicada à formação e lideranças de afroempreendedores. Falar primeiro para vocês, né? Do curso de vocês, que já é uma oportunidade que está sendo gerada, esse curso que vocês estão realizando aqui agora, né? Reconhecer, pesquisar, transformar. As universidades brasileiras, especialmente após a lei de cotas, tornaram-se espaços de maior diversidade racial. Essa presença negra na academia não é apenas simbólica, ela transforma os temas de pesquisas, metodologias e os parceiros institucionais. Estudantes negros têm a oportunidade única de produzir conhecimento sobre suas próprias realidades, conectando teorias e práticas de forma transformadora. Aí eu queria falar com vocês dessa chamada, né? Eu mesmo vou amanhã, hoje mais não, eu vou encerrar o dia de hoje com a aula de vocês, né? Mas eu vou fazer um projeto para a chamada ProAfrica do CNPq. Quem se interessar em participar dessa chamada pode fazer contato comigo, porque pelo que eu vi, essa chamada vai abrir a oportunidade de bolsas. A chamada ProAfrica, ela permite a concessão de bolsas. Gente, eu vou parar um pouquinho a apresentação para falar um negócio importante com vocês. No último edital que eu fiz, o Pepe Mujica, era um edital de R$ 600.000, né? 300.000 obrigatoriamente era para bolsas. E 300.000 para custeio, investimento, tal, essas coisas. Eu fiz um projeto na casa dos 300.000, porque eu não tinha candidatos a bolsistas, né? E eu não queria, mais uma vez, gerar uma expectativa de bolsas. Eu fiz um projeto em 2020 que tinha bolsas para serem ofertadas e eu não consegui interessados, por incrível que pareça. Bolsas como as meninas estão recebendo aí, nessa casa de R$ 700, né? Tinha bolsas de trabalho e não tinham estudantes interessados. A pandemia atrapalhou muito, é verdade, né? A pandemia dificultou a concessão das bolsas, mas foi bastante frustrante isso, devolver todo o dinheiro das bolsas ao CNPq, né? Nesse edital eu não tive coragem quer dizer assim, eu preferi não projetar bolsas, né? Por falta de interessados, né? Então, assim, é uma coisa que eu tenho conversado com alguns atores do governo, e eu converso isso em espaços públicos, vou mostrar aqui só para vocês
uma coisa que eu acho que é importante que vocês vejam. Deixa eu baixar aqui. Essa aqui foi essa. Conseguem ver aí? Me dê um retorno. Sim, professor. Sim. Consegue, né? Então aqui, ó, eu recebi hoje no recorte, né? Eu recebi o recorte digital da OAB, né? Como advogado que paga em dia sua OAB, né? Aí eu recebo esse recorte com tudo que sai em meu nome, e às vezes com nomes parecidos, né? Mas foi essa portaria, a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura, né? Foi criado o SEGEA, o Secretário de Cultura, que é o Comitê Gestor Estadual para Inovação Agropecuária, SEGEA. Como eu falei, mais oportunidades, potencialidades que se formam, com a finalidade de coordenar, monitorar e propor ações voltadas ao fortalecimento do ecossistema estadual de inovação agropecuária. Aí saiu aqui, né? E eu e a professora Denise estamos aqui representando, estou como titular, professora Denise representando a UNEB, né? E aqui, um conselho como esse, a gente pode levar projetos, pode levar propostas, né? Eu já conversei com o pessoal lá que eu quero fazer a apresentação de alguns projetos, algumas ideias de capacitação, né? É uma aposta do governo federal de que a criação desses comitês vai acelerar o processo de inovação da agricultura familiar, do agronegócio, né? Aí a gente precisa pensar, né? Eu mesmo penso nisso, como é que eu vou conectar esses cursos que vocês estão assim, porque assim, para mim é uma preocupação. Eu não quero só me preocupar com a formação de vocês. Para mim, não se encerra aí o processo. Eu tenho que pensar no egresso. Uma vez vocês formados, quais oportunidades podem ser geradas? Aí eu vou conversar com a coordenação. Eu faço o meu trabalho nessa perspectiva de articulação, né? Mas, inclusive, a pessoa que está à frente desse conselho na Bahia foi aluna de mestrado minha, por isso. Daí veio o convite para eu participar das primeiras reuniões e depois a confirmação do meu nome como representante da UNEB. Eu mostro para vocês verem que meu trabalho ele não se encerra, não é só dar aulas, a gente tem todo um trabalho de gestão, de participação efetiva, né? Então aí eu acho que isso são elementos, residem em oportunidades, e às vezes nos faltam saber construir essas pontes, entendeu? Nós precisamos construir essas pontes. Eles têm interesse no conhecimento que está aqui sendo gerado por vocês, mas como é que a gente faz essa articulação, né? É esse um pouco do papel que eu vou estar fazendo lá. Então, assim, as bolsas vão ser importantes. Eu estou tentando atrair esse comitê para participar dos editais, para ver se a gente consegue articular bolsas e tudo, com essas atividades, né? Então, voltando à chamada, essa chamada eu vou deixar no ambiente para vocês, mas é só entrar no CNPq, vocês vão encontrar essa chamada. Ela está aberta, ela aceita propostas, como vocês estão vendo, até 31 de agosto de 2026. Mas eu já estou pensando nela, né? O Programa ProAfrica do CNPq é uma chamada pública de fomento à pesquisa científica e tecnológica voltada para a cooperação entre o Brasil e os países do continente africano. Aí vejam como aqui tem 25 milhões de reais nessa primeira chamada. O edital financia projetos de pesquisa, intercâmbio de pesquisadores, missões científicas e desenvolvimento de tecnologias com impacto bilateral, que funcionem lá, que funcionem aqui, né? Pensar um modelo de afroeconomia baseado na filosofia Ubuntu, em princípios que estão na filosofia africana, é de interesse dos dois países, né? Então, eu devo caminhar por aí. Aí esse edital vai financiar pesquisa científica em cooperação com universidades africanas, intercâmbio de pesquisadores e estudantes de pós-graduação, projetos com impacto econômico e social nas comunidades, temas prioritários como saúde, agropecuária, tecnologia, ciências humanas, né?
E nós estamos aqui na área de tecnologia, ciências humanas, projetos de saúde, não tanto, mas tudo pode ser pensado. Então, assim, primeira coisa que eu vou falar de um plano de ação depois, né? No final dessa apresentação, eu vou falar de um plano de ação, mas a primeira coisa é saber que existe essas oportunidades, né? Porque às vezes a gente nem sabe que existe essas oportunidades, né? Nem vê que tem esses editais, nem está por dentro, nem acompanha, né? Então eu vou falar para vocês sobre isso depois. Como participar da chamada Proáfrica, né? Formar uma equipe, pesquisador brasileiro, mais parceiro africano. Aí eu vou ter que procurar parceiros africanos, né? Submeter pelo sistema do CNPq. E assim, há interesse dos africanos, porque quando há dinheiro, há sempre interesse, né? Elaborar proposta, pesquisa com impacto bilateral. Eu falo assim, recursos para pesquisa, né? A gente que trabalha com pesquisa depende de recursos, né? Implementar, executar projetos e publicar resultados. E, sobretudo, esses projetos, eu falei no projeto que eu fiz do Pepe Mujica, eu falei que se a gente aprovar, dá para fazer muitos mestrados e doutorados a partir desse edital, né? A gente pode ampliar muito esse edital, atraindo jovens para fazer mestrado e doutorado, né? A chamada exige parceria com a instituição africana, universidades brasileiras, que estão, né, nessas articulações internacionais, têm vantagem na construção dessa rede. Esse edital foi tão importante que nós tínhamos uma reunião dia 27 de maio com a nossa reitora, ela precisou cancelar a reunião para poder participar do lançamento desse edital. Reitores de todo o Brasil foram chamados, porque assim, todo mundo quer fazer cooperação com os países europeus, norte-americanos, né? Mas, assim, o Brasil, politicamente, tem muito interesse na América Latina e na África. Núcleos e grupos de pesquisa em afroempreendedorismo, né? Diversas universidades brasileiras já possuem estruturas institucionais voltadas para o estudo das questões raciais e afro-brasileiras, que podem ser pontes para a pesquisa em afroeconomia, né? Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, a UNEB tem um núcleo, né, que é o CEPAIA, mas nós também nos enquadramos nisso. Núcleo de Diversidade, Pesquisa e Inclusão, né? Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, voltados para que estudam esse tema, porque todo centro estuda muitas coisas, redes de pesquisa temática, né? A gente vai trabalhar em cima disso. Extensão universitária como ponte, né? Então, assim, além da pesquisa, entra também a ideia da extensão universitária, extensão em comunidade, né? Eu vi alguns projetos bem interessantes no simpósio. Um dos projetos que eu achei mais interessante foi um projeto que envolvia a psicologia, o pessoal da área de ciências humanas, né? E eles fizeram um pequeno sítio em São Paulo, fundado na agroecologia, com a produção assim, era um lixão, assim, a área estava toda degradada. E em um tempo eles conseguiram plantar toda a área com bananeiras, árvores frutíferas, né? Eu achei um trabalho tão interessante que eu até perguntei a eles como é que eles conseguiam fazer isso, né? Porque às vezes na universidade a gente quer fazer uma pequena coisa, fazer uma pequena horta, você não tem. Eles falaram que a comunidade abraçou muito o projeto, né? Porque eu já fui aconselhado algumas vezes a não criar uma horta, por exemplo, sem ter uma pessoa que cuide da horta no dia a dia, né? E achar que é aluno, às vezes a gente não consegue. Então, achei muito bonito o projeto, né? Vi muitos projetos bonitos. Por isso que eu, às vezes, evito viajar para simpósios, eventos, né? Que já não pesa cientificamente tanto para mim, mas, assim, do ponto de vista de conhecer experiências, realmente é uma oportunidade. Eu desisti de um evento agora em junho, porque eu passei uma semana fora. Então você volta bem cansado, o corpo meio doído. Peguei 11 graus lá, né? Fiquei com medo até de me gripar, mas e não dá para estar toda hora viajando, porque tem as coisas que ficam aqui pendentes, né? Que a gente tem que dar conta, né? Mas é isso, né? A gente tem que ir lutando por essas oportunidades.
Queria saber se tem alguém animado aí com essa ideia do edital Pro África. Tem alguém interessado com alguma ideia na cabeça? Fabiano e Domingas, que já são monitoras, já tem aí um passo já no portfólio, né? Para pensar e ir para frente, né? Então, assim, botem na cabeça de vocês, né? Pensar uma viagem técnica à África. Bom, além da universidade, que eu falei na chamada pública, né? Vamos falar do mercado mesmo, né? Do mercado formal. Existem oportunidades no mercado, aí câmaras de comércio dedicadas ao comércio bilateral entre Brasil e África, né? E países africanos, redes de intercâmbio de conhecimento, acesso a crédito e conexão com a África, o mercado como campo de disputa e construção de poder econômico negro, né? Então, assim, há todo um interesse da comunidade africana e afro-brasileira em construção de relações, né? E geração de oportunidades para essas pessoas. E há também oportunidades no mercado que, pesquisando, é possível encontrar. Aí na minha pesquisa que eu realizei, encontrei essas alternativas, né? As câmaras de comércio são instrumentos poderosos de internacionalização para empreendedores negros. Elas facilitam acesso a mercados, informações estratégicas e criam redes de negócios com parceiros africanos. Gente, eu estava no evento da África que foi aconteceu sexta-feira em Camaçari. E muitas das pessoas já tinham tido a oportunidade de viajar para o exterior, fazer intercâmbio. Há um momento muito propício para isso, né? Para estudantes que estão pesquisando sobre afroempreendedorismo, sobre a cultura afro, terem oportunidades, né? Estão viajando e são pessoas que atuam na área da cultura, né? Já estavam conseguindo fazer viagens, né? Assim como existem as câmeras Brasil-África, existe a câmera Brasil-França, Brasil, Portugal, vários países, né? Brasil-China, tem muitas câmeras assim. Mas aí é procurar as câmeras que dizem respeito a esse recorte que vocês estão estudando. Então, existe a Câmara Brasil-África, né? A principal entidade de promoção do comércio bilateral, conectando empresas brasileiras a parceiros em 54 países africanos. Câmaras afro-brasileiras, focadas em conectar empreendedores negros paulistanos a mercados africanos com feiras, rodas de negócios e missões empresariais. Câmara Afro-Brasileira, sediada na Bahia, promove intercâmbio cultural e comercial especialmente com países africanos de língua portuguesa, a PALOP, né? Muita gente me fala da PALOP, né? Eu não tenho mais contato, porque é muita coisa disso a gente está desenvolvendo, né? Muitas oportunidades, eu já viajei muito, conheço boa parte, viajei para muitos lugares no mundo, mas assim, hoje eu procuro viajar 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, sem exagerar muito. Mas assim, para vocês que são jovens, tem muitas oportunidades aí para procurar e assim, o intercâmbio internacional, gente, é um pulo no currículo de vocês. Aí eu destaco no meu currículo Lattes minha experiência internacional, porque a experiência internacional é um diferencial, principalmente se vocês passarem a dominar outros idiomas, né? Que é uma grande barreira, né? Mecanismos de intercâmbio comercial com a África, né? Missões empresariais, né? Viagens organizadas para conhecer mercados africanos, visitar empresas, estabelecer parcerias diretas com suporte governamental, feiras internacionais, participação em feiras como Imbiza, West Africa Trade Fair, né? Para exposições de produtos e serviços, rodadas de negócios, encontros estruturados entre empresas brasileiras e africanas para identificar oportunidades de fornecimento, distribuição, investimento, e-commerce pan-africano. Gente, nesse mercado, o que vale muito aí é a reciprocidade, né? Eu
cheguei a ser consultado para a gente receber estudantes africanos, mais de 20 estudantes africanos. A gente se colocou à disposição, mas acabou, acho que não acontecendo. Eles não vieram, né? Viriam acho que dos Estados Unidos, estudantes negros americanos, na verdade, não eram africanos, não, negros americanos. E aí eles estavam para vir, né? E a gente receberia eles lá no centro de pesquisa. Eu sempre estou disponível para fazer isso. Eu tenho estudantes africanos que estão estudando conosco, né? Mas são oportunidades que estão se apresentando para vocês aí. Acesso a crédito e financiamento. Aí eu também fiz uma pesquisa, né? Quais são os instrumentos disponíveis, né? O ecossistema de financiamento para empreendedores negros tem crescido significativamente com opções em múltiplos níveis, né? O Fundo Baobá, fundo de investimento focado exclusivamente em negócios liderados por pessoas negras no Brasil. Inclusive, eu ia sediar uma reunião desse fundo, né? Eles me pediram nossa sala lá para uma reunião. Eles acabaram remarcando essa reunião, mas é possível que a gente possa estar realizando. Então, existe um fundo Baobá para vocês apresentarem projetos aí. O BNDES Afro, linha de crédito específica do BNDES para microempreendedores negros com condições diferenciadas. Olha que oportunidade, né? Eu já conheci o BNDES Favela, BNDES Periferia, melhor dizendo, e esse aí é o BNDES Afro, né? O IFC e Banco Africano, financiamento internacional para projetos de cooperação econômica Brasil-África com impacto, com foco em impacto social. Então, negócios de impacto social, como que vocês... É como eu falei, esse curso de vocês, ele já é um curso, por natureza, de impacto social, e se vocês fizerem um esforçozinho, vocês vão colocar impacto social, ambiental e racial, né? Dá tranquilo para fazer isso, impacto socioambiental, tranquilamente, dá para trabalhar com essa ideia, né? Aí chegamos na economia solidária e cooperativismo negro, né? O cooperativismo é a forma mais antiga de organização econômica nos territórios africanos e nas comunidades quilombolas no Brasil, mas lembrando sempre que não é bem o cooperativismo que a gente vê no Brasil, né? É uma forma coletiva de organização, inspirado no conceito de Ujama, familismo econômico e de Julius Nyerere. A economia solidária propõe que o trabalho seja organizado de forma coletiva, democrática e com distribuição equitativa dos resultados, né? Aí são cooperativas de produção em artesanato, gastronomia, produção de roupas, tecnologia, trabalho, cooperativas de crédito também, com microcrédito, serviços financeiros em condições justas, e redes de consumo solidário, né? Também redes que promovem consumo solidário, compras solidárias, são alternativas a todo um mercado aí aberto e um mercado cada vez mais crescente. Bom, aí vamos para os números, né? A população negra representa mais de 56% dos brasileiros, segundo dados do IBGE, e seu poder de compra e empreendedorismo cresce ano a ano. É um mercado gigantesco e subexplorado. Então, 56% pelo menos das pessoas são negras, mais de metade da população brasileira se declara preta ou parda. Poder de compra, a estimativa do poder de compra da população negra brasileira em reais por ano é de 1,7 trilhão, né? E 17 milhões de empreendedores, empreendedores negros no Brasil, muitos ainda sem acesso adequado a crédito em mercados, né? É difícil a vida dos empreendedores, né? Não é fácil por falta de informação. Bom, aí eu já falei da universidade, já falei do mercado, vamos falar agora do setor público, né? Também como é que vocês podem chegar ao setor público, né? Políticas públicas, licitações, concursos e cargos de gestão, como espaços estratégicos de atuação para jovens negros comprometidos com a transformação social. Então, quais são as políticas públicas para afroempreendedorismo? Lei de cotas para MEI e microempreendedor, né? Então, a legislação fala de lei de cotas para quem quer abrir uma empresa. Programa Afroempreender, é um programa federal
está ligado ao Sebrae, a bancos públicos, né? Que vocês podem buscar esse apoio, né? Compras governamentais afirmativas, né? Política de preferência nas licitações para empresas certificadas como de propriedade de pessoas negras, ampliando acesso ao bilionário mercado de compras públicas. E não tenho dúvida, o melhor cliente é o Estado, né? E o Ministério da Igualdade Racial, né? Tudo isso política pública para as questões raciais. Carreiras no setor público para jovens negros, né? Serviço público como instrumento. O setor público é um dos maiores empregadores do Brasil e um espaço estratégico de poder para jovens negros. Ocupar cargos de gestão pública significa ter acesso a instrumentos concretos de transformação, formulação de políticas, alocação de recursos e tomada de decisão. Então, existem concursos para carreiras de gestão em políticas públicas, cargos no Ministério da Igualdade, gestão de fundos de desenvolvimento municipal e estadual, diplomacia e relações internacionais. E vocês podem criar redes, cooperativas, né? Clusters, né? Arranjos produtivos locais, tudo isso é possível. Diplomacia econômica com a África. A relação entre o Brasil e a África é historicamente profunda e politicamente estratégica. O Brasil tem, segundo a segunda maior população negra do mundo fora da África, e essa diáspora é uma ponte viva para relações econômicas bilaterais, e a Bahia está na frente disso, né? O Itamaraty, a divisão África, o Ministério das Relações Exteriores mantém embaixadas em 37 países africanos. Jovens diplomatas negros têm papel central na construção dessas pontes. Apex Brasil na África, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações, apoia empresas brasileiras, inclusive afroempreendimentos, a exportar para mercados africanos. Inclusive, os estudantes angolanos me falaram para eu pesquisar sobre o Zimbábue, né? E ele tem realmente toda uma economia que está se tornando uma economia bem vista, porque ela é toda baseada na agroecologia, né? Ah, existem organizações multilaterais também, que é possível. Como é que eu faço, gente, para me conectar com esses grupos? Eu pesquiso na internet, mando e-mail me apresentando, pedindo informações, procurando os responsáveis pela articulação com o Brasil, vou fuçando as coisas, né? Vou procurando as coisas, escrevo para Itamaraty, pergunto como é que faz. Às vezes viajo, vou até o local fazer uma reunião quando é possível, né? São as formas que eu utilizo para entrar em contato com essas grandes redes, com esses grupos. Às vezes você não tem a atenção adequada, mas muitas vezes é muito bem recebido e a iniciativa tem que ser nossa. Bom, trouxe algumas inspirações para vocês aí pensar nessa questão da relação, porque assim, ninguém é cidadão, meu amigo, sem ter recursos, né? A gente fica fora do mercado quando não tem recursos. Aí, Malcolm X, né? O futuro pertence àqueles que se preparam hoje. Defensor da autonomia econômica negra, propôs que a liberdade real passa pela independência financeira e comercial. Frantz Fanon, psiquiatra e filósofo martinicano, autor de Os Condenados da Terra, propôs que a descolonização econômica é inseparável da descolonização da mente. Sheikh Anta Diop, historiador senegalês, que demonstrou a centralidade da África na origem das civilizações. Seu trabalho fundamenta a legitimidade do conhecimento africano com base para a economia, né? São inspirações aí e pensadores que podem ajudar vocês. Bom, aí entra um filósofo brasileiro, Abdias do Nascimento, né? E o quilombismo, né? O quilombismo como modelo econômico, o intelectual ativista brasileiro Abdias do Nascimento propôs o quilombismo como uma filosofia política econômica baseada na experiência dos quilombos, espaços de liberdade, autogestão e organização comunitária que os africanos escravizados criaram no Brasil. Para Abdias, o quilombo é o modelo original de organização econômica africana nas Américas, democrático, coletivo, sustentável e radicalmente justo, né? Os quilombos foram áreas realmente de muito progresso
Daí a perseguição aos quilombolas, né? Mas foram áreas que de muitos bons resultados, né? Aqui eu trago uma ideia de um ecossistema de suporte ao afroempreendedor, né? É bom conhecer esse ecossistema. O ecossistema de apoio ao empreendedorismo negro no Brasil está se estruturando. Conhecê-lo é o primeiro passo para aproveitá-lo. Então, academia, né? Com núcleo de pesquisa e extensão, financiamento, relações internacionais, sociedade civil, mercado, governo, né? Aqui isso tudo forma um ecossistema. Princípio do Sankofa, né? Olhar para trás para avançar. Não é errado voltar e buscar o que você esqueceu, né? É um provérbio para você estar sempre buscando o passado, né? Referências para o futuro. O símbolo africano do Sankofa, representado por um pássaro que olha para trás enquanto avança, nos ensina que recuperar a herança econômica africana não é nostalgia, é uma estratégia necessária e viável em nossos dias. As práticas de comércio, cooperação e gestão comunitária dos povos africanos são conhecimentos aplicáveis ao presente. Aí o caso do Zimbábue, né? E a gente pode encontrar outras alternativas. Tecnologia e inovação afrocentrada. A próxima fronteira. A inovação tecnológica é um campo crescente para jovens afroempreendedores. Startups negras brasileiras têm surgido como soluções específicas para os desafios das comunidades negras, conectando tecnologia com propósito social e cultural. Aí vem fintech para a periferia, serviços financeiros digitais acessíveis, EdTech afrocentrada, empresas de educação, Agritech, quilombola, tecnologia aplicada à agricultura familiar, são todas alternativas aí para serem pensadas, né? Um outro ponto que eu queria destacar para vocês é o papel das mulheres negras na afroeconomia, né? A gente chegou a fazer uma pesquisa sobre o papel, como as mulheres sustentam a economia da Bahia, né? Mas não chegamos a finalizar essa pesquisa. As mulheres negras são o maior grupo empreendedor do Brasil em proporção e o mais subfinanciado. Elas são o coração da afroeconomia informal, liderando negócios de gastronomia, beleza, moda, artesanato e serviços que movimentam bilhões sem o reconhecimento devido. Falamos em empoderamento econômico, acesso a crédito, precisa ampliar isso, né? Empoderamento econômico. E falando de mulheres, falar do combate ao feminicídio, né? Que está cada dia maior, né? Mas vamos falar em empoderamento econômico das mulheres, né? Capacitação para mercados formais, que já para as mulheres negras que já empreenderam na informalidade. Ancestralidade produtiva, reconhecimento do conhecimento tradicional das mulheres negras, culinária, medicina, artesanato, como propriedade intelectual e ativo econômico, rede de solidariedade, grupos de poupança coletiva, cooperativas femininas e redes de mentoria entre mulheres negras e empreendedoras. Agenda 2063 da União Africana e o Brasil. A África que queremos, né? Aí a África tem uma Agenda 2063, é o plano estratégico da União Africana para transformar o continente em uma potência global e próspera, integrada e em paz. Para a diáspora brasileira, ela representa uma janela de oportunidades sem precedentes de cooperação econômica, cultural e científica. Então, está se criando áreas de livre comércio no continente africano, há um mercado consumidor já grande, investimentos em infraestrutura, tecnologia, reconhecimento formal da diáspora como sexta região. Então, tudo caminha aí para uma integração econômica. Em verdade, o Brasil está procurando muito isso, né? Há, no momento, um rearranjo das forças políticas internacionais. Os Estados Unidos quer continuar mantendo seu domínio sobre as Américas, né?
A China cresce cada dia mais seu poderio, a União Soviética também é uma grande força no tabuleiro, a Europa tem seu poder sempre, né? Embora no momento esteja mais numa posição defensiva, e o Brasil está querendo se tornar um player mais estratégico, né? Menos respondente a uma ordem estabelecida, menos subordinado a determinadas potências, e o Brasil está buscando cooperação com a própria América Latina, a cooperação com a África, a cooperação com a Ásia, ampliando suas oportunidades para fortalecer a nação. Acho que é o processo correto, e a gente tem que saber como é. A pergunta que eu faço sempre a vocês é: como participar qualificadamente desse processo? A gente não pode só raciocinar em termos locais, a gente tem que pensar globalmente, agir localmente, né? Mas acho que aprofundar nessa temática pode gerar oportunidades de negócios e trabalho. Como construir sua rede de afroeconomia, né? Então, aqui é o passo a passo aí para vocês começarem a construir suas redes. Se conectar a núcleos na universidade, grupos de pesquisa, centros de pesquisa na universidade, acessar editais como ProAfrica e fundos específicos, participar de espaços de diálogo como câmeras de comércio, redes de afroempreendedores, multiplicar, formar parcerias africanas, compartilhamento, fazer reuniões buscar junto à prefeitura, buscar junto à Câmara de Vereadores, fomentar esse debate. Cada passo dessa jornada é coletivo. A filosofia Ubuntu nos lembra que a força de cada empreendedor negro cresce na medida em que a rede cresce. Compartilhe, conecte, multiplique, né? É o que eu estou fazendo agora, é o que eu estou contando com vocês para a gente estar ampliando. Bom, existem certificações e capacitações estratégicas, né? Além das oportunidades de financiamento e pesquisa. Jovens empreendedores negros podem se posicionar estrategicamente por meio de certificações reconhecidas e programas de formação. Certificação de empresa negra, selos com WBPN, né? É uma forma. MBA em gestão para diversidade. Programas do Sebrae que também oferecem trilhas. Aqui os três pilares que eu apresentei para vocês: a academia, né, com as oportunidades que a universidade dá no mercado, quais são as oportunidades que surgem no setor público também, as oportunidades que vocês podem ter. Esse material aqui, gente, é para vocês olharem com calma, por isso eu vou estar disponibilizando para vocês lerem com cuidado, com calma, para poder e aí começarem a pesquisar na internet, né, com esse material na mão, vocês podem buscar na internet formas de participar do processo. Não espere por uma oportunidade extraordinária. Aproveite as ocasiões comuns, né? Isso aqui é adaptado à perspectiva Ubuntu, né? O momento é agora. A chamada Proáfrica do CNPq está aberta até agosto. As câmaras de comércio estão ativas. A legislação afirmativa está vigente. Falta apenas você, empreendedor, estudante, pesquisador, gestor, dar o próximo passo. Próximos passos, né? Eu fiz um mapazinho aqui de ação, né? Primeira coisa, pesquisar os editais, né? Mapear outros editais de pesquisa e extensão relacionados ao afroempreendedorismo. Eu prometi até a vocês pensar um canal sobre isso, eu estou montando já isso. Conecte-se à rede, busque redes, né? Desenvolva seu projeto, execute com propósito, lance seu negócio, né? Por aí vai. Eu sou porque nós somos, né? A conclusão da nossa aula de hoje aqui, né? O afroempreendedorismo não é apenas uma estratégia de negócios, é um projeto civilizatório, é a reconstrução
reconstrução, tijolo a tijolo, de uma dignidade econômica que nunca deveria ter sido roubada. Cada empresa criada, cada pesquisa publicada, cada cargo ocupado por um jovem negro é um ato de Ubuntu. A afirmação de que nossa humanidade coletiva é inegociável, né? Aqui nós encerramos essa apresentação. Vou parar de compartilhar aqui. Bom, gente, alguma pergunta? Alguém tem alguma curiosidade desse material que eu submeti a vocês? Merivan, quer fazer uma pergunta? Não, eu só gostei da aprofundamento do assunto. Depois eu vou buscar mais sobre o Como? assunto. Eu estou dizendo, depois eu vou buscar um pouco mais sobre o assunto, Eu me vou inteirar. disponibilizar para vocês, né? Eu fiz essa pesquisa no dia de hoje para montar essa apresentação, então tem até coisas que eu também vou investigar mais, né? Fortalecer mais e assim, eu estou pensando em realmente uma parte da minha pesquisa ser dedicada, por exemplo, eu acho que cabe um livro com legislação afirmativa. A gente já está com uma proposta porque no Brasil nós temos o ODS 18, né? Você sabe que a agenda vai até o ODS 17. O Brasil cria o ODS 18 para falar de relações étnico-raciais, né? Então já está com uma ideia de trabalhar com o ODS 18. A gente apresentou um projeto ao Ministério da Igualdade, o projeto levou nota 10. Agora, nossa equipe aqui não foi uma equipe. Na verdade, quem ganhou era só um projeto a ser financiado e ganhou um hospital, né, velho? É difícil você concorrer com um projeto na área de humanas quando o cara está pedindo dinheiro para desenvolver ações dentro de um hospital com quem está com a saúde debilitada, né? Aí existe uma ordem de prioridades no CNPq, né? Essa parte de tecnologia, engenharia é prioridade um, medicina é prioridade 2 e ciências humanas e sociais prioridade 3, né? Então, assim, para o dinheiro chegar para a gente, tem que primeiro não ter projeto nessas áreas, né? Então, assim, um projeto de um hospital de medicina em São Paulo, aí a gente tirou 10 no projeto, mas não. Mas eu falei, o projeto tá bom, a gente pode executar o projeto no estado, né? Com os recursos que a gente tem, né? E aí eu acho que dá para fazer algumas coisas nessa área, né? O problema é que às vezes eu vejo muitas as instituições, elas ficam falando, mas muito discurso e pouco produto, Muito né? legal isso. Eu participo de algumas organizações, eu não vou dar o nome aqui por uma questão ética, mas às vezes assim, o pessoal, a gente quer mais sua colaboração assim. Eu tento colaborar. Por exemplo, organizar um manualzinho ou um portal na internet com a legislação, né? Toda essa legislação voltada às ações afirmativas seria de bom uso. Uma framework importante, mas aí ninguém quer fazer isso. E às vezes eu acho que é muito assim, muito discurso e pouca prática, né? Então eu sempre prefiro desenvolver produtos, né, ter resultados de impacto social, né? Não gosto muito. E assim, acho que essa turma do discurso desvia muita atenção, né? Desvia muita atenção, é muito fácil ficar lá falando como se fosse um político, né? Mas no fundo é vazio, são palavras que todo mundo reproduz, né? Não tem conteúdo, né? E aqui vocês estão trabalhando com talvez o futuro da economia mundial. Posso dizer isso. Porque a economia capitalista, eu não sei se vai durar, porque assim, em tempos de civilização, né? Se você for pensar a Idade Antiga, o próprio feudalismo durou milhares de anos, né? O capitalismo ainda tem centenas de anos, né? Começou no século XIX. Estamos no século XXI. Aí o cara me pergunta assim, uma vez me perguntou, você acredita mesmo que o capitalismo vai acabar? Eu disse, não só acredito, como é o normal. Que já que os outros modos de produção não se eternizaram, não vai ser o capitalismo que vai acontecer isso. Até pelos sinais que ele apresenta, né? E tem uma frase marxista que é: toda forma traz em si o germe da sua destruição.
Então, dentro de toda a forma, então assim, eu penso, será a economia solidária? Será a afroeconomia? Será a tecnologia? Será a economia da inovação? Não sei. Eu acho que, não sei se eu vou ver isso, né? Mas, assim, eu acho que vai haver uma ruptura em qualquer momento. A gente está no caminho de uma ruptura dessa sociedade capitalista e pesquisa novas formas mais humanas, né, de produção, porque, assim, essa visão capitalista está gerando situações como essa guerra aí do horário, né, da jornada de trabalho de 6.1, 5.2, né? Não apoiar hoje a jornada 5.2 é uma visão extremamente arcaica, porque é provado economicamente que a gente vai melhorar a economia se a gente mudar para o modelo 5.2, né? Basta estudar um pouquinho o assunto, vai ver que isso vai acontecer. Mas aí é a cultura mesmo, né? De exploração, que é muito forte e não permite que a gente possa pensar. Mas eu acredito que já teve aprovação na Câmara, em breve no Senado, e a gente vai ter essa conquista para a classe trabalhadora, né? Para que a gente possa ter mais tempo para estudar, para pensar, para sonhar, para fazer as coisas. Mais alguma pergunta? Bom, gente, então eu vou encerrar aqui a gravação. Eu fiquei essa semana